Graças a Deus. Você pode sentar, querido. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 23 a 25. Hoje nós não teremos o culto infantil, então você que está aí com seu filhinho, com sua filhinha, você vai cuidar dele nesse período que nós estamos aqui, nesse culto. Primeira epístola de Pedro, primeira carta, capítulo 1, versículo de 23 a 25. Hoje eu fui direcionado pelo Senhor para trazer uma mensagem para mim e para a sua vida. Hoje não é culto de doutrina, mas uma palavra de ensino para mim e para você. Quem diz amém por isso? Uma palavra de ensino, uma palavra que vai falar sobre o maior livro de todos os tempos, que é a bendita palavra de Deus, que é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, né? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25, diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quem diz amém por isso? A palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Aleluia! Então essa palavra permanece para sempre e ela é imutável. Diga assim comigo, imutável. Ela não vai mudar. Vão passar os tempos, vão passar as eras, vão chegar os anos, século vem, século vai embora, mas a palavra do Senhor continua para sempre. Nós vivemos um tempo transitório, né? Agora nós somos, agora nós não somos mais. O tempo passa para mim e para você, e esse tempo passa de uma forma rápida. Todos nós já tivemos momentos de alegria, já tivemos momentos excelentes. Todos nós já tivemos momentos de tristeza, momentos de angústia. Todos nós tivemos momentos de dores. Todos nós tivemos momentos de ganho, de festa. Mas tudo isso passa. Mas todas as coisas passam. Se você observar um pouquinho, olha, como são as coisas. Há poucos anos atrás, no decorrer de 10, 20, 30 anos, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. O que era usado antes não é mais usado hoje. Você concorda comigo? Coisas que nós usávamos antes não é usado hoje. As aulas recomeçaram, e quem aqui é pai como eu, e de filho pré-adolescente, e de uma criança já que já entende tudo, esse ano foi ano de trocar a bolsa de aula, né? E aí, cada um foi escolher lá uma bolsa. E eu disse para ela, eu disse para o Murilo e para a Marília, eu disse, olha, no tempo que eu e sua mãe a gente estudava, a galera que nasceu aqui em 1980 para cima, né? A bolsa da moda muitas vezes era uma bolsa chamada bolsa da Company. Quem aqui foi feliz e teve bolsa da Company? Pois é. A moda era essa, era a bolsa. Aí a minha menina perguntou assim, como é essa bolsa? Aí eu fui onde? No Google, botei bolsa Company, imagem, e mostrei para ela. Era o auge, quem estudava. Quando era pequeno, a moda da carteira da Fico. Quem lembra da carteira Fico? Que botava um bocado de coisa dentro, era para abrir, era um velcro. Hoje ninguém usa mais esse negócio, graças a Deus. Né? Foi comprar um tênis para o meu menino ir para a escola. Aí eu disse, olha, eu nunca tive, mas teve uma época que a gente ia para o colégio, e o auge, a ostentação, além de lanchar na cantina, né? Era você usar um sapato da Waterproof. Quem aqui usou sapato, querida? Bom, eu não usei, porque nunca tinha o meu número. Mas coisas passam. Quem aqui fez compra na Mesbla? Eu lembro da Mesbla, que tinha até aqui no shopping. Pelo amor de Deus, a maioria da pessoa aqui sabe. Então as lojas vêm, as marcas vão embora. Marcas novas nascem. Bolsas de escola são diferentes hoje. Hoje a moda não é da Company, hoje é da Kipling. Mas não dá, não tem condição. Pelo menos não tem condição. Mas são coisas que antes não tinham, hoje tem. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Todas as coisas passam, as épocas mudam. Momentos de alegria, de dor vão embora, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quem diz amém por isso? A palavra do Senhor permanece para sempre.
É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Tudo passa, mas as palavras de Jesus, as promessas de Jesus não vão passar. O que está escrito nesse livro não vai passar, não vai ficar desatualizado, não vai ficar fora de moda. Vivemos um tempo hoje onde as coisas são supérfluas demais. Hoje tantas pessoas gastam tanto só para dar um clique legal numa foto. Um cenário tá só para aparecer. E na verdade, algumas dessas, de tantas pessoas, na verdade está apenas o quê? Está apenas representando. Porque na realidade não estão sorrindo, na realidade não estão alegres, estão entristecidos. Mas para sair bem na foto, para muitas pessoas vale qualquer coisa, vale tudo. Não é esse o ensinamento que a bendita palavra de Deus nos ensina. Qualquer base para a nossa fé que não seja a bendita palavra do Senhor, não vale, não vai se sustentar. A nossa vida, ela tem que estar, eu gosto dessa palavra, enraizada nos ensinos do Senhor através da sua palavra. Não está enraizada na moda de hoje, não está enraizada naquilo que a tendência está falando, estão dizendo, não, a nossa vida, para que ela tenha uma base, para que ela seja sólida, tem que estar firmada na palavra de Deus. E essa palavra que muitas vezes, olha, a Bíblia já diz, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Cada dia mais nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer o que está escrito nesse livro, que não é apenas para a nossa vida aqui na terra, não, irmão. Esse livro vai permanecer para sempre, a palavra do Senhor permanece para sempre. Uma raiz, uma árvore bem enraizada, ela tem sustento. Sabe o que vai sustentar a mim e a você nos momentos difíceis e nos momentos alegres? A palavra de Deus. Não é o conforto humano. Não é aquilo que nós ouvimos de pessoas, é aquilo que nós recebemos do Pai, que vai sustentar a mim e a você na maior angústia. Aquilo que vai trazer uma base também nos momentos de maiores euforias. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, Salomão vai dizer assim, olhe, de que vale tanto empreendimento, de que vale tanto esforço, de que vale tantas coisas? É semelhante a correr atrás do vento, porque tudo vai passar. Olha quem estava falando isso, o filho do homem, de um dos homens mais ricos que já tiveram aqui nessa terra, Davi. E se você prestou atenção em alguma leitura que você fez da Bíblia, você vai entender que glória maior daquela que Salomão herdou e viveu, nunca acontecerá novamente nessa terra. Olha só como são as coisas. A Bíblia é um livro prático para mim, para a sua vida. A Bíblia é um livro que nós devemos amar, estudar e viver. Olha só como a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, falando sobre base. Eu não sei se você conhece, mas a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. A carta da alegria, ela é conhecida também como uma das cartas da prisão. A carta da alegria foi escrita numa prisão. Enquanto isso, o livro mais melancólico, vou dizer assim, o livro mais que vai deixar eu e você mais pensativo sobre questões naturais da vida, foi escrito por Salomão num dos seus palácios. Como é que pode isso? É porque essa palavra, ela vem para trazer vida à nossa vida, para trazer um conhecimento do alto, para que a gente possa viver aqui na terra. Por exemplo, o livro de Provérbios, eu gosto de pensar que é o livro para quem quer reinar em vida, ler Provérbios. Mas não só fica em Provérbios. Conheço uma pessoa que já leu mais de 100 vezes. Eu perguntei assim, e os evangelhos? Ah, não, eu não li. Cara, tá bom de ler. Tá bom de ler. Porque se Provérbios é para mim e para você reinar em vida, os evangelhos vão contar a história maravilhosa de Jesus, que veio ao mundo, se entregou por mim e por você. O livro de Salmos é um dos livros que, quando eu e você nós estivermos desesperados, nós podemos encontrar conforto, consolo da parte de Deus. Se eu e você nós queremos direcionamento na vida e como nós devemos viver conforme cidadãos desse mundo e também como pessoas tementes a Deus, a gente tem que ler o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Sabia que é a base, não só da Constituição brasileira, mas também da Constituição dos Estados Unidos? A palavra de Deus. Então esse livro que nós temos aqui como Bíblia, não é só para a gente ler aos domingos, às terças ou às quintas-feiras, não. Esse livro tem que estar guardado no nosso coração. É por isso que nós temos que, as nossas raízes têm que estar firmadas nessa palavra. Então, de forma simples e direta, se você ama a Bíblia, se você quer ter uma vida enraizada na palavra, guarde isso. O que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso crer na Bíblia. Diga assim, eu preciso crer na Bíblia. Pois é, você tem que crer. Primeira coisa, você crer, você acreditar. É você acreditar com toda a sua força. Você acreditar de todo o seu coração. Aí os meus questionamentos, você vai fazer a Deus e Ele vai revelar a você. E Ele vai usar até pessoas para poder te ajudar em algumas situações. Mas eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso crer que essa Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Inspirada por Deus para mim e para você, para que nós possamos viver bem aqui nessa terra. Isso daqui não é apenas um livro, não. Esse daqui é o livro da nossa vida. Isso daqui é o livro da nossa vida. Certa vez eu ouvi uma entrevista de um homem tido como muito inteligente, tido como um homem exponente no nosso Brasil. E foi feita a pergunta para ele, qual é o seu livro de cabeceira? Ou seja, qual é o livro que você lê todos os dias? Aí ele disse assim, eu leio O Príncipe de Maquiavel. Eu disse, misericórdia, por isso que é uma derrota. Qual é o livro de cabeceira? A Bíblia, para mim e para você. Mas não fica só na cabeceira. Esse livro aqui, ele vai entrar no meio do seu coração. Esse livro aqui, ele traz paz, ele traz esperança. Esse livro aqui fala sobre a vida eterna, fala sobre vida com Deus, fala como eu devo tratar minha esposa, como as esposas devem tratar os seus maridos, como os filhos devem tratar os pais aos filhos. Tem resposta para tudo aqui. Se você quer empreender, você encontra a resposta na palavra de Deus. Se você quer saber como você deve criar os seus filhos, você encontra a resposta na palavra. Se você deve saber como proceder diante de uma autoridade ou diante de uma situação muito, que vai requerer muita sabedoria de você, você encontra a resposta nessa palavra. Por que isso? Porque ela foi inspirada por Deus. É por isso que ela é a nossa única regra de fé e prática. Você que visita aqui a gente, é por isso que nós só falamos nesse lugar da bendita palavra de Deus. É por isso que as nossas mensagens, elas são inspiradas na palavra de Deus. E se tiver alguma coisa que nós falarmos aqui que estiver de encontro à palavra de Deus, podem falar com a gente. Mas graças a Deus, nesses 31 anos, graças a Deus, toda a palavra ministrada desse púlpito foi uma palavra bíblica. Eu tenho que crer nessa palavra. Salmo 119, 43 diz assim, jamais tires da minha boca a palavra da verdade. Aleluia. A Bíblia não é mais uma verdade, guarde isso. A Bíblia, ela é a verdade que liberta. Um dos versículos mais conhecidos, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta. Aleluia. Eu acredito que você já deve ter passado pela experiência de assim, mas como eu vou acreditar na Bíblia? Um livro tão antigo. Tantas pessoas chegam para mim e perguntam, mas como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou acreditar na Bíblia? Como é que eu vou acreditar num livro que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás? Será que alguma coisa não se perdeu no meio do caminho? Não, nada foi perdido. Nada foi perdido. Crê nas evidências. Olha, eu peguei aqui, deixa eu ler para você e você escute com atenção. Eu peguei aqui Norman Geisler. Norman Geisler é um filósofo, um camarada que conhece a palavra, ao mesmo tempo conhece as leis naturais da vida. Ele escreve o seguinte, abre aspas, guarde isso. Com relação ao Novo Testamento, as evidências são enormes. Existem 5.366 manuscritos para comparação e retirada de informações. E alguns deles datam do 2º ou 3º século. Colocando isso na perspectiva, há apenas 643 cópias do livro Ilíada de Homero,
que é o livro mais famoso da antiga Grécia. Não há nenhuma dúvida da existência das guerras gálicas de Júlio César, porém existem apenas 10 cópias dessa obra. E a mais recente foi feita 1100 anos depois de ter sido escrita. Existe tamanha abundância de cópias do Novo Testamento, com datas de apenas 70 anos, um após o outro, depois de terem sido escritos, é algo surpreendente, aleluia. Existem 1633 cópias do Novo Testamento, e todas elas, a mais longa, olha só, de um período de apenas 70 anos de uma a outra. Sabe o que é isso? É que a palavra de Deus, ela é fidedigna de toda a aceitação. Eu estou falando aqui algo científico, não tem nada a ver com algo religioso. Estou falando aqui de um cientista falando para mim e para você. E acima de tudo, tem outra colocação aqui que eu quero ler para vocês. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos, em vários lugares, numa extensão geográfica, desde a Babilônia a Roma. Seus autores incluem mais de 40 pessoas cujos nomes são identificados. As posições sociais são identificadas como reis, camponeses, poetas, boiadeiros, pescadores, fazendeiros, sacerdotes, pastores, fabricantes de tenda, governadores, homens simples e homens cultos. Ela foi escrita no deserto, foi escrita na masmorra, dentro de palácios de prisões, numa solitária, até mesmo em campos de batalha. Ainda assim, trata de centenas de assuntos controversos em concordância de maneira confiável. Assuntos que são muitas vezes controversos a mim e a você, mas que dentro da Bíblia entram em total concordância. Sabe por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Segundo os teólogos, o livro mais complexo da Bíblia é o livro de Apocalipse. E é tão interessante que Apocalipse vai, revelado por João, ele vai falar, por exemplo, do profeta, eu até anotei aqui, ele vai falar do profeta Daniel, vai falar do profeta Zacarias. Jesus em Mateus, em Mateus existe um capítulo da Bíblia que é conhecido como o pequeno Apocalipse, quando Jesus fala do final dos tempos. Ora, João teve a revelação na ilha de Patmos, que falou que vai citar um profeta maior, Daniel, que vai citar um profeta menor, que eu coloquei aqui o nome dele, Zacarias, e o próprio Jesus, além de falar dos Salmos, de falar de Zacarias e Daniel, João vai endossar todos eles. Por quê? São assuntos que se completam, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E eu prefiro crer na ação soberana de Deus, através da sua palavra, para direcionar a minha e a sua vida, do que qualquer outro tipo de conhecimento humano. Nós somos guiados pela palavra. A minha raiz é a palavra, a sua raiz tem que ser a palavra, para que a sua família possa permanecer de pé em um mundo caótico. As suas raízes têm que estar firmadas na palavra. Não, porque a gente vive um tempo de muita doidice, muita loucura. É um tempo de hedonismo. Não, você quer ser feliz? Faça o que você quer, do jeito que você quer, com quem você quiser, da forma que você quiser. Afinal de contas, o que vale é você ser feliz. É isso que a Bíblia ensina? Não. Não é dessa forma. Mas o mundo que nós vivemos, está vivendo desse jeito. Mas nós vivemos na contramão desse mundo. Nós vivemos remando contra a maré. Nós levantamos os princípios da palavra de Deus. Princípio de família, querido. Princípio de honrar pai e mãe. Onde já se viu? Hoje, infelizmente, tem lares que as crianças mandam nos lares. Que adolescentes não respeitam os pais. Que conversa? Onde já se viu? Onde pai e mãe estão refém dos filhos, querido. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós amamos os nossos filhos, queremos o melhor para eles, mas tem que aprender a respeitar. E última palavra de pai e mãe. Aí vou sair de casa, vou fugir, vá-se embora.
Duvido, daqui a 2 horas está aqui, porque está com fome. Quem é que já pensou em sair e fugir de casa quando era pequeno? Não levante sua mão. Por quê? Mas vivemos, estamos aqui. E a gente tem que ensinar aos nossos filhos esses valores. Que valores? Da palavra, porque o mundo está uma doidice. E conhecereis a verdade, e essa verdade vai o quê? Vai nos libertar. Essa é a verdade. Essa daqui é a única regra de fé e prática. É o que eu acredito, é o que a palavra de Deus diz. Vamos para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz a respeito dos assuntos diversos? Esteja enraizado na palavra. Será que você tem incentivado os seus filhos a lerem a Bíblia, sua esposa, até mesmo você ler a Bíblia? Será que você tem incentivado a sua casa a buscar a Deus? Esse é o tempo da gente refletir sobre isso. Não estou dizendo que é para passar o dia todo lendo ou orando e deixar as outras coisas, não. Não, querido, tem tempo para tudo. Mas isso daqui tem que ser prioridade. Prioridade. Eu prefiro buscar nas primeiras horas da manhã e creio que buscar a Deus nas primeiras horas é bíblico. Vê os sacrifícios de Moisés. Muitos sabem quando foram feitos? Pela manhã. Vê o sacrifício de Jó, pela manhã logo cedo. Tantos outros exemplos da palavra de Deus. Logo ao começar o dia, que você possa ter aí, ter aí o hábito de começar em oração, de começar lendo a Bíblia. Não estou falando de caixinha de promessa não, pelo amor de Deus, irmão. Deixa para lá a caixinha de promessa. Já passou esse tempo. Você não vive mais agora de um versículo, não. Você vai viver agora de muito mais. Ah, pastor, e é errado? Não, não é errado, mas é pouco. Vou me contentar com um versículo? Eu quero me contentar com mais. Quem diz amém por isso? Então busque a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Encontre as respostas na Bíblia. 2 Timóteo 3 diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Se eu e você queremos raízes profundas, não vamos viver só de acordo com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós queremos, mas viveremos de acordo com essa palavra. Essa palavra que nos torna sábio. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa totalmente diferente. Informação é uma coisa. O que é sabedoria? É a capacidade de eu utilizar da melhor maneira todo o conhecimento que eu tenho. Ou não é isso? É sabedoria. Isso é sabedoria. Sabedoria você vai encontrar nessa palavra. Conhecimento, existem vários tipos de conhecimento. Conhecimento que nós adquirimos nas escolas, na faculdade, nas leituras seculares. Tem coisas que são boas para a gente. Mas a sabedoria é o que vem do céu. É o que vem do Senhor. Eu quero a sabedoria do alto, não quero somente a sabedoria dessa terra. Eu quero a sabedoria de Deus. Hoje, por exemplo, se nós lemos algumas passagens bíblicas, para a gente é muito fácil hoje a gente saber qual caminho tomar. Nós vemos a sabedoria do Senhor sobre tantos homens da Bíblia que souberam usar de tal forma. Por exemplo, quando eu vejo a sabedoria que veio sobre Moisés depois que ele ouviu o conselho de Jetro, seu sogro. Quando Moisés estava ali julgando o povo desde a manhã até o final do dia, estava acabado. Aí o sogro observa aquilo e diz assim: ô Moisés, se você continuar nisso, meu irmão, na terra prometida tu não entra não, tu vai morrer, velho. E vai morrer ainda mais de estresse. Porque eu ouvi o problema do povo de manhã até a noite. Está errado. Aí Moisés, sendo homem de Deus, sabe, vai o quê? Ele vai ouvir o conselho. Irmãos, olha, veja bem, nós precisamos pesar os conselhos que nós recebemos. Mas tem conselhos que chegam para mim e para você, que é um presente do céu. E se nós seguirmos, vai dar certo. Quem está aqui?
Você está acordado, irmão? Em nome de Jesus? Não, eu sei que apagou a luz, mas vamos. Amém? Está aqui? Está acordado? Me ajuda a pregar então. Aplauda Jesus aí, no seu lugar. Glória a Deus. Só para a gente despertar. Glória a Deus. Aí Moisés assim, rapaz, é verdade mesmo. Vou dividir em capitães de 100, de 50, de 1000. E aí foi. E aí a carga ficou menor sobre os seus ombros. Um conselho. Ele foi sábio. Um conselho vindo de um homem que eu tenho certeza que foi levantado pelo Senhor. Aleluia. Sabedoria para que nós possamos fazer as melhores escolhas na nossa vida. E é exatamente isso que Timóteo está dizendo. Que na palavra de Deus encontramos sabedoria para toda a nossa vida. O que torna você e eu sábio, tenha certeza, é a bendita palavra de Deus. Tem gente que conhece muito de tudo, mas não sabe qual caminho tomar para que o seu casamento entre no trilho. Tem gente que sabe de muita coisa, mas não sabe como tratar com seu filho. Tem gente que conhece muito sobre diversos assuntos, mas não sabe como chegar e acessar o coração da sua filha. Eu e você, à medida que nós buscamos a palavra, peça a Deus sabedoria para tudo nessa vida. Peça a Deus sabedoria para aplicar os seus recursos. Peça para Deus, se você for fazer um negócio, que aquele negócio seja feito, se Deus estiver à frente. Se não estiver à frente, meu irmão, que você não tenha paz. E se você não tiver paz, não dê o passo adiante. Por que isso? Porque isso é ter sabedoria do céu para que a gente possa dizer não e para que a gente possa dizer sim. Para que a gente possa dizer assim, aqui eu paro, ou lá na frente eu vou parar, ou continuo agora. Sabedoria do alto. Quem diz amém por isso? E para a gente finalizar, meu irmão, como ter raiz na sua palavra? Tenha a sua experiência pessoal com a revelação bíblica. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é isso? É a palavra rema. Quando a gente falar aqui, que essa palavra seja rema, que essa palavra seja ativa, que essa palavra aconteça no seu coração, que essa palavra impacte você, que você tenha a sua experiência através dessa palavra liberada, experiência com Deus. A palavra da verdade é a palavra que se torna vida. Tenha a sua experiência com Deus. Não queira viver das experiências dos outros. Triste é crente que só tem testemunho para contar dos outros. Misericórdia. Talvez eu vi uma determinada pessoa pregando, ele deu 3 testemunhos. Os 3 testemunhos que a pessoa deu, nenhum foi dele. A armadura de Saul não cabe em Davi. Não cabe em Davi. O que era para Saul, era para Saul. E Davi, era para ir somente do jeito que ele estava, só com a funda e com as pedras. Se Davi tivesse ido para a batalha com Golias com a armadura de Saul, o que era que ia acontecer? Ele morria de primeira, porque não era para ele. Aquela armadura trouxe vitórias em batalhas anteriores de Saul. Viva as suas batalhas, tenha as suas vitórias, tenha a sua experiência com Deus. Pastor, eu estou na igreja, que é assim, né? Eu estou na igreja há 2 anos, assim, eu não tive nenhuma experiência com Deus. Não teve misericórdia. Me desculpe, mas está faltando relacionamento com Deus. Está faltando você parar e ler a Bíblia, está faltando você parar e orar. A gente vive hoje num tempo onde as pessoas não querem mais ler. Notou isso? Eu disse para uma pessoa assim, olha, estou indicando, atendi um gabinete, aí disse assim, olha, vou lhe indicar esse livro, deu o nome do livro, tá? Aí ela disse assim, aí a pessoa disse assim, olha pastor, é o seguinte, quando dizer o seguinte, aí é o seguinte, olha, a verdade é que eu não tenho muito tempo para ler, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui no Google um resumo desse livro. É de brincadeira. Irmão, se eu e você, vê só, e esse ano é ano de leitura, quem diz amém por isso?
vamos ler mais. E a gente vai indicar alguns livros para que você possa ler. Tenha a sua experiência. Busque conhecimento. Quem está aqui diz amém? Palavra rema, a palavra rema. E por último eu vou dizer assim, tem um estilo de vida firmado, pautado na bendita palavra de Deus. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Aleluia. Teus alicerces na rocha. Jesus estava passando mais do que um ensinamento. Jesus estava passando um verdadeiro estilo de vida novo para aquelas pessoas e para mim e para você. Qual o nosso estilo de vida? O estilo de vida de adorador, o estilo de vida daquele que tem a Jesus no coração, o estilo de vida que é firmado na rocha. Peraí. Isso que estão mandando eu fazer, isso que estão dizendo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe o que eu vou fazer? Não quero nem saber disso. Eu vou viver de acordo com a palavra de Deus, porque é a rocha da minha vida, é a âncora da minha vida, é a palavra, é o que não deixa eu sair do rumo, é o norte para a minha vida, é a palavra de Deus. Irmão, é muito fácil nós nos perdermos nesse mundo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, é muito fácil nós perdermos a Jesus. Pastor, o que o senhor está dizendo é verdade. Se nós não nos mantermos firmados nessa rocha. Filho, José e Maria, pai e mãe, perderam a Jesus no caminho, voltando para casa, depois da adoração no templo. Conhece essa história? Pois foi. Maria achou que Jesus estava junto de José, e José achou que Jesus estava junto de Maria. Depois de mais de dia de viagem, quando chegaram em casa, cadê o menino? Perderam. Oxi, eu imagino como José não ouviu. Meu Deus, eu achava que estava com você. Eu imagino como Maria não ouviu. Eu achava que estava com você, e agora, cadê nosso filho? Perderam Jesus. Infelizmente tem muito crente hoje que não está firmado na rocha, que está perdendo Jesus. E quer saber onde foi que Maria e José perderam Jesus? Na festa. Perderam na festa dos tabernáculos. Perderam Jesus. Perderam no caminho de casa. Irmãos, para que eu e você nós não possamos perder Jesus, vamos firmar nossa vida nessa palavra. Para que a gente não venha perder esses ensinamentos preciosos, nossa comunhão com Deus, vamos ter nossa vida firmada na palavra. Nós não somos perfeitos, mas dá para viver conforme a palavra de Deus nos ensina, porque Deus diz assim: eu não vou permitir tentação alguma que vocês não possam suportar. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: Deus não manda nenhuma tentação. Não, é verdade, ainda bem que Ele não manda nenhuma. Ele não manda tentação, Ele não manda doença, Ele não manda dor, Ele não manda o caos. Não. Ele não permite que venha sobre nós dor, tentação, situação que a gente não possa suportar. Que a sua família seja firmada nessa palavra. Que a sua fé esteja firmada nessa palavra. Querido, falar sobre bibliologia, falar sobre Bíblia, se deixar, a gente passa aqui uma semana. Mas tá bom. Que você saia daqui hoje com mais desejo de meditar nessa palavra. Que você saia daqui hoje, se você não começou a sua leitura regular da Bíblia, que você comece a sua leitura. Eu digo uma coisa para você: só vai trazer ganho. Você só vai ganhar. Você não vai perder nada, muito pelo contrário, você vai ganhar e muito. Que o Senhor abençoe. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos ficar de pé, por favor. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí olha, a comparação. Pois será como uma árvore plantada junto a o quê? A ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação certa. E tudo quanto fizer prosperará. Eita coisa linda. E tudo quanto fizer prosperará. Tem alimento por quê? Porque tem uma raiz que toma da água que vem do rio, junto a ribeiros de água. Que água é essa? Salmo 46, há um rio que desce, que vai, que brota do trono de Deus. Esse rio é que alimenta a mim e a você. O rio está passando. Se as nossas raízes estão firmadas, estão aí, né, entrelaçadas e são raízes firmes, nós vamos nos alimentar dessa água que traz vida, dessa água que cura, que liberta, dessa água que direciona, dessa água que traz tudo aquilo que nós precisamos. Você veio aqui na casa do Senhor buscar o quê? Responda no seu coração. O que você veio buscar? Qual a resposta que você tanto precisa? Feche seus olhos, adore ao Senhor, porque Jesus está aqui, respondendo orações e abençoando pessoas. Quero ir mais fundo, Senhor.